This call is now being recorded. Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Com a graça e a paz de nosso Senhor, nós nos reunimos e os irmãos têm acompanhado. Nós temos trabalhado em cima do Evangelho de João e hoje nos coube apresentar o capítulo 3 do Evangelho de João, os versículos de 1 ao 15. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 15. Mas é importante antes, irmãos, a gente fazer alguma revisão de tudo que nós temos visto, né, ouvido dessa pessoa maravilhosa. Nós temos caminhado nesse Evangelho de João, nós passamos por aquele episódio em que nosso Senhor é batizado no Rio Jordão, aos 30 anos, ele inicia seu ministério, 2 discípulos de João Batista, por algo que anteriormente aconteceu, são levados a seguir o Senhor. Esses são João, acredita-se que seja João e André, irmão de Pedro. Isso também leva a Pedro a ser realmente concitado pelo Senhor a segui-lo. Depois nós continuamos com mais outros 2 discípulos, né? Vimos Filipe e Natanael, que acreditamos que seja Bartolomeu. Depois disso, nós vimos o Senhor, 3 dias depois desse episódio de Filipe e Natanael, indo em Caná da Galileia, a um casamento, e nós vemos ali a manifestação, né, dele, naquela questão de ter faltado o vinho, a transformação, que é algo que nós precisamos trabalhar muito. Se é algo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas, é transformação. E aqui, nessas bodas, nós vemos a transformação da água em vinho. E é um propósito que o Senhor quer fazer em cada um de nós, de nos transformar. Depois desse evento, o Senhor vai até Jerusalém, ele sobe a Jerusalém. Aliás, depois de Caná da Galileia, o Senhor desce para Cafarnaum com sua mãe e seus discípulos, aqueles poucos discípulos ainda. Não ficam ali muitos dias, e depois o Senhor, próximo à festa da Páscoa, o Senhor sobe para Jerusalém. E lá nós temos aquele evento, né, de que o Senhor ali purifica o templo numa condição muito degradante, cheio de coisas realmente que deixam o Senhor incitado a fazer aquilo que ele fez, né, tomar aquele chicote, expulsar os cambistas, e tudo aquilo que estava acontecendo no templo. E neste evento vai mostrar também, né, nos feitos que o Senhor fez ali em Jerusalém. E nós fechamos ali o capítulo 2, lendo 3 versículos, que na verdade fecham o capítulo 2, mas que eles são, na verdade, uma ponte, né, uma ligação para o que nós vamos falar hoje, acerca do capítulo 3, versículos de 1 a 15. E é importante, então, a leitura inicial desses 3 versículos que findam o capítulo 2 de João, que são os versículos 23, 24 e 25, porque eles têm uma ligação muito grande com o que nós vamos ver hoje. Então, o versículo 23 do capítulo 2 diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. O versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E o versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, irmãos, esses 3 versículos, na verdade, eles têm muito mais vínculo com este início do capítulo 3 do que aquele capítulo 2, com aquela questão da purificação do templo. Mas há uma ligação muito interessante entre essa questão do Senhor, no capítulo 2, ter purificado o templo, e agora há uma outra necessidade que vem logo decorrente dessa purificação do templo, que é uma necessidade de uma purificação interior nossa. Não adianta, como nós vimos, o Senhor por 2 vezes purificou o templo, mas não houve nada de assim, não aconteceu nada de significativo nessa purificação, porque o mais importante
Não adianta purificar o templo se nós, que somos aqueles que edificam esse templo, não somos purificados. E aí a importância do que está aqui nesse capítulo 3, essa visita de Nicodemos a Jesus, que Nicodemos significa realmente o poder religioso dominante, o poder que realmente estava ali e que guarnecia o templo, ou que cuidava do templo. Então, muito mais do que purificar esse templo, é purificar aqueles que ali trabalham, aqueles que ali estão a edificá-lo. Então, esse capítulo 3, ele vem como uma ligação entre aquela purificação que o Senhor efetuou no templo e agora a necessidade muito maior de purificar cada um de nós. Então, eu gostaria também de, antes, trazer aquilo que sempre foi falado desde que nós iniciamos o Evangelho de João, né? Aquela caracterização de aqueles primeiros 18 versículos do capítulo 1, do versículo 1 ao 18, eles dizem respeito a um prólogo, ou seja, a uma antecipação de tudo que iria ocorrer nesse Evangelho de João. E é sempre bom a gente trazer um outro conteúdo que vai ser agora, mediante essa vida do Senhor, demonstrar aquilo que no prólogo foi colocado. E aí eu queria destacar do Evangelho de João, do capítulo 1, os versículos 11, 12 e 13. Esses três versículos dizem muito respeito ao que nós vamos hoje ver acerca de Nicodemos. Então, o versículo 11, ele diz assim, do capítulo 1 de João: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, isso para que os irmãos percebam que isso foi colocado antes como algo que nós deveríamos ver, que no desenvolvimento desse evangelho, essas coisas seriam colocadas em prática. Então, vejo como esses três versículos, nós podemos agora ver a aplicação prática deles. Né? Então, voltemos lá ao Evangelho de João, capítulo 3, mas antes, trabalhar um pouco essa questão que se encontra nos versículos 23, 24 e 25 do capítulo 2 de João, porque eles são um introito, ou uma entrada, ou uma introdução do que nós vamos ver agora nos versículos 1 a 15 do capítulo 3 de João. Então, nesses versículos, falam que Jesus, estando em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, eles, vendo muitos sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. E aqui é uma questão que é colocada, que aqui mostra que alguns creram pelos sinais que ele fazia. E há uma coisa interessante que se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, esse relato aqui do que se encontra em Tiago traz algo que nós precisamos ponderar, porque aqui diz que até os demônios creem. Então, essa questão de crer não é ainda aquilo que o Senhor deseja em nós. Claro, é um passo, mas não é apenas esse crer, porque até os demônios, como diz lá em Tiago 2,19, também creem. E aí nós podemos ir também, para reforçar isso, olhar o que se encontra em Mateus, capítulo 13, dos versículos 20 ao 22. Capítulo 13, dos versículos 20 ao 22, para nós vermos o quão é mais importante, além de crer, o que nós precisamos também ter, além de crer. Então, em Mateus 13, de 20 a 22, diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos,
é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então vejam, irmãos, há uma diferença marcante aqui entre a fé, no caso, que ela é desenvolvida apenas por um crer superficial, que está sendo relatado nesse conteúdo ali do capítulo 2 de João, uma fé ainda muito vaga, uma fé que não efetivamente nos alcançou, uma fé que apenas nos causou uma certa alegria, mas que por outras coisas isso pode tudo desvanecer. A diferença entre essa fé espúria e a fé salvadora, aquela fé que nos leva a uma total entrega, a um arrependimento, a uma transformação, uma predisposição para a transformação do Senhor. E aí nós podemos ver os efeitos que essa fé espúria, essa fé superficial, podem trazer para aqueles que não se prontificarem a ter uma predisposição à transformação do Senhor. Nós podemos ver isso no capítulo 7 de Mateus. Então, Mateus capítulo 7, os versículos de 21 a 23. Então, vai falar algo dessa questão de apenas crer pelos sinais que o Senhor fazia. Não é esse o estágio que o Senhor quer de nós. Então, vejam, o que pode acontecer disso? Nós temos apenas essa fé superficial, essa crença apenas, nada ainda trabalhado interiormente, nada ainda disponibilizado para que o Senhor transforme ou que o Senhor possa mudar. Então, lá em Mateus capítulo 7, os versículos 21 e 23, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E o versículo 23 mostra a realidade. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então vejam, irmãos, o Senhor chama a atenção dessa fé ainda espúria, essa fé ainda superficial, essa fé que não nos faz ter realmente algo 100% pelo Senhor. E o Senhor está mostrando que não é isso ainda o caminho dele. O crer é necessário, mas o passo seguinte é realmente nós nos entregarmos 100% a Ele. E outra passagem que mostra outro efeito disso encontra-se em João, no próprio Evangelho de João, o capítulo 6, o versículo 66, que lá diz assim, depois daquele discurso do Senhor, que está lá em João 6, versículo 60, eu vou ler todos os versículos para poder a gente chegar ao 66. Então, eu vou iniciar no 60 e vou chegar até o 66, que diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? E que discurso duro foi esse? Que o Senhor disse, né? Que se a gente não comesse dele e não bebesse, não comesse dele como pão, não bebesse dele como bebida, nós realmente não teríamos parte com ele. E aí, muitos dos discípulos, como diz o versículo 60, diz assim, muitos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? O 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, nós vemos aqui o que o Senhor tem como a definição do que é crer. Crer não é apenas ver os sinais dele e compreender que ele faz aquilo, mas crer é uma predisposição para que o Senhor possa, em nós, graças à obra do Espírito Santo, nos transformar. Esse é o propósito que o Senhor quer de nós.
Então, irmãos, essa questão de que nós lemos lá no versículo 23, muitos viram sinais, creram, mas não é essa ainda a forma que o Senhor quer que nós creiamos, mostra que essas pessoas que aqui diz que creram, elas realmente se identificam com Cristo, mas apenas do lado de fora, uma questão ainda muito superficial. Mas por dentro eles nunca foram verdadeiramente convertidos. Como se apegam à profissão de fé, eles estão iludidos em pensar que estão no caminho estreito que conduz à vida, mas na verdade eles estão na estrada que conduz à perdição. Por isso que o Senhor vai dizer explicitamente lá no que nós lemos no conteúdo de Mateus 7, nunca vos conheci. E que o Senhor nos abra o entendimento, nos abra a clara visão de qual nível de crer que nós temos em relação ao Senhor. O que o Senhor tem avançado em nós nessa questão de termos visto Ele, seus sinais. Que crer é esse que nós temos em relação a essa pessoa? É um crer que nos dá ainda uma fé ainda muito superficial, uma fé espúria que desvanece, ou nós realmente temos uma fé de crer e estamos aqui para que o Senhor faça, através do seu doce Espírito Santo, uma obra transformadora em cada um de nós. Nós podemos ainda, com relação a essa questão da fé espúria, a questão de uma crença superficial, vermos um outro exemplo que está em Apocalipse, Apocalipse capítulo 3. Então, pediria que nós fôssemos lá em Apocalipse, capítulo 3. E justamente essa questão está com relação à igreja em Laodiceia. Então, Apocalipse, capítulo 3, eu vou ler os versículos de 14 a 20. E vejam que está aqui, se não tem tudo a ver com essa questão da nossa fé superficial e o que isso pode levar, o que isso pode acontecer. Então, lá diz, no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele contigo. Então, veja, irmãos, essa questão dessa igreja, ele comigo, desculpe. A questão dessa igreja em que o Senhor está à porta e bate. Então, veja o que a fé espúria, a fé realmente que nós colocamos o Senhor como primazia, pode levar. Nós realmente tomamos o lugar do Senhor, como diz aqui na igreja em Laodiceia. A igreja que ele gerou, ele está na porta e bate, ele está fora dela. Então vejam as consequências dessa fé espúria, dessa crença superficial e aquilo que o Senhor quer fazer em nós, e que o Senhor nos concite a que nós possamos nos arrepender, como diz aqui, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, ser, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o que mais o Senhor quer, o que mais o Senhor trabalha, é que nós possamos nos arrepender, possamos realmente sair dessa condição e voltarmos àquilo que o Senhor quer de nós, a que possamos ser predispostos a que Ele transforme nossas vidas. Então, também ainda voltando lá naquela questão dos versículos de 23 a 25, lá diz assim, no 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, interessante aqui
porque mostra que Jesus conhece a cada um de nós. O Senhor, como nós sabemos, irmãos, ele sonda e prova os nossos corações. O Senhor não vê a aparência, ele vê sim o mais íntimo do nosso ser. Nós vemos que, por mais nós conseguimos, até por nossa aparência exterior, enganar com nossas falas de elogio, de reverência, podemos até conquistar outras pessoas, mas aqui está diante, né, desse caso de Nicodemos, uma pessoa que não se impressiona com isso. E é isso que tem que marcar todo esse relato do que se encontra nos versículos de 1 a 15, com relação a essa visita de Nicodemos visitando Jesus. Então, continuando, e também, né, que o Senhor sabe realmente o que está no coração de cada um. Nós vamos ver daqui a pouco essa passagem de Nicodemos, mas podemos nos lembrar de um episódio anterior, que era aquele episódio lá de Natanael, que o Senhor fala assim, em João capítulo 1, versículo 47, acerca de Natanael: veja como o Senhor sonda os corações e sabe que cada um tem no seu íntimo. O Senhor diz assim no versículo 47 do capítulo 1 de João: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então, esse é o nosso Senhor, que nos conhece muito bem. Então, podemos agora falar um pouco desses versículos de 1 a 15 e podemos dizer o seguinte: nós vamos agora ter algo sobre encontros, né, do Senhor com algumas pessoas. Aqui nós vamos iniciar com esse encontro de Nicodemos com o Senhor. E esses encontros que o Senhor tem com várias pessoas, aqui o primeiro é de Nicodemos, ele dá início a uma série de diálogos em que o mestre, por nos conhecer realmente o mais íntimo do nosso coração, o Senhor vai mostrar ou revelar o que tem no coração de cada um. Então, nós precisamos ter realmente isso muito aguçado. Todas essas falas do Senhor, elas dizem respeito a tudo aquilo que está no coração de cada um. E aí, para cada um desses momentos, nós temos que pedir que o Espírito Santo nos revele realmente essa visão do interior de cada um, em cada um desses encontros, seja com esse encontro do Senhor de Nicodemos com o Senhor, seja o encontro que nós vamos ver no próximo capítulo, que é o capítulo 4, da mulher samaritana com o Senhor, seja também no próprio capítulo 4, aquele encontro do Senhor com aquele oficial gentio, como também o encontro que o Senhor vai ter lá no capítulo 5 do Evangelho de João, com o homem do tanque de Betesda, dentre outros encontros. Então, o Senhor agora, com profundeza, com aquilo que ele sabe, percebe conquistar no coração, ele vai realmente trazer à luz, sem realmente ele medir palavras, ele realmente vai tocar na ferida, ele vai colocar em cada um aquilo que cada um necessita. Às vezes parece muito grosseiro, como nós temos aquele exemplo do Senhor quando encontra aquela mulher cirofenícia, que ele tem aquele discurso muito duro, mas o Senhor sabe onde ele está tocando e sabe a pessoa, aquilo que ela tem para poder realmente ele falar do jeito que ele fala. E isso é maravilhoso. O Senhor sabe como falar conosco. E aquilo que o Senhor fala, nós precisamos ponderar, porque é aquilo que é direcionado para cada um de nós. Por isso, esse encontro de Nicodemos com o Senhor, ele vai inaugurar uma série de outros encontros. E nós vamos perceber isso. O Senhor, para cada um, tem uma fala direta e precisa sobre o que cada um precisa ouvir e o que cada um precisa realmente ter como discernimento, para que realmente tenha esse encontro maravilhoso com o Senhor, se adeque, se arrependa e se prepare para a transformação que o Senhor quer fazer. Então, irmãos, nós podemos agora adentrar nos versículos de 1 a 15 do capítulo 3 de João. Então, eu vou iniciar. E aí nós vamos, o versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, aqui no versículo 1, mostra quem era Nicodemos. E aí alguns interpretam que o nome de Nicodemos significa conquistador de pessoas. Então, aqui mostra que Nicodemos é um fariseu,
ele é um mestre destacado e um membro do Sinédrio. Então, uma pessoa muito importante naquela liderança religiosa que havia na época em que Jesus estava. O versículo 2 diz assim: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, aqui há alguns comentários. Primeiro, com relação a essa questão da visita de Nicodemos a Jesus de noite, porque há muitas correntes que interpretam que Nicodemos foi visitar Jesus à noite, isso traduzindo uma relação com a escuridão espiritual de Nicodemos. Há também uma interpretação de que os rabis eles estudavam e debatiam até altas horas. Então, isso leva a ter alguma corrente a pensar que esse encontro de Nicodemos à noite é por conta disso aí, que como ele considera o seu como rabi, era um homem muito ocupado, então ele foi procurar o seu à noite. E também há uma outra corrente que interpreta que Nicodemos foi à noite de uma forma para se beneficiar da cobertura da escuridão, temendo aos olhos do público ser associado a Jesus. Nós sabemos que antes dessa visita de Nicodemos a Jesus, houve aquela questão de que o Senhor vai ao templo e faz aquelas coisas lá no templo. Então, muitos se vissem Nicodemos como um dos que realmente são aqueles que controlam toda aquela religião em Jerusalém, vai visitar o Senhor, algo comprometedor acaba trazendo. Então, há uma corrente que pensa realmente que esse encontro de Nicodemos ao Senhor para que ele realmente não pudesse ser visto, né, de sua procura ao Senhor. Essa questão também de Nicodemos chamar o Senhor de Rabi, né? Nós trazemos muito aquela questão de que o Senhor não se confiava, né? Até que ponto esse elogio, né, vindo da parte de Nicodemos é algo puro, é algo realmente que reconhece, é algo que nós podemos ver distinto entre o que lembra que nós vimos lá na primeira conversão de André e João com relação ao Senhor que chamou ele de Rabi. Então, há toda essa questão, né, do que realmente o Senhor, que sonda os corações, vê com relação desse tratamento que Nicodemos traz do Senhor. Né? E interessante porque, mesmo Nicodemos chamando o Senhor de Rabi, dizendo que é mestre vindo de Deus, mas ele diz, ele não chega a proclamar realmente o que é que Jesus deve ser entendido como Filho de Deus, como Messias, como enviado. Ele não chega a dizer isso. Nicodemos só diz que ele é um mestre vindo da parte de Deus, pelos sinais que faz. Ele não realmente não confessa, ele não acredita ser Jesus alguém, o Filho de Deus, né? O enviado, o Messias. Então, nós percebemos aqui que Nicodemos ainda não está realmente naquela visão que o Senhor quer que se tenha dele, de encontrar ali, encontrar-se com Jesus, mas vendo nele aquele proeminente, aquele que era, que sempre foi e que sempre será, o Filho de Deus encarnado. Então, a gente vê que há algumas ressalvas do pensamento que Nicodemos tem acerca de Jesus. Ele apenas vê Jesus como mestre, alguém vindo da parte de Deus. Então, ainda há muita coisa a ser trabalhada na vida de Nicodemos. Né? E nós podemos também dizer que todo esse comentário que o Senhor faz, que, aliás, todo esse comentário que Nicodemos faz do Senhor, na verdade, de uma forma implícita, Nicodemos está realmente naquele encontro a extrair de Jesus algumas perguntas como: quem é? Quem você é? Qual é o seu propósito? Né? Então, essas perguntas, essa frase, essa forma que Nicodemos se coloca diante do Senhor, elogiando ele, chamando de rabi, dizendo que é mestre. Isso, na verdade, implicitamente tem algo que Nicodemos quer arrancar do Senhor. Ele quer sugerir ao Senhor que o Senhor se apresente, diga quem ele é, qual é o propósito dele. E isso realmente
como nós vemos depois no versículo 3, o Senhor não é seduzido por essa fala de Nicodemos. E vejam que a resposta do Senhor é totalmente contrária àquilo que Nicodemos esperava. E o versículo 3 diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, irmãos, essa pergunta realmente ela impacta Nicodemos. Não era isso que Nicodemos esperava, né? O Senhor lança algo que na capacidade de Nicodemos não era aquilo que ele esperava ouvir do Senhor. E aí o Senhor vai agora iniciar um diálogo e realmente a necessidade do Senhor é trabalhar aquele coração. O Senhor sabe de tudo que está naquele coração daquele homem que vai à noite à sua procura. E agora o Senhor não poupa tempo, o Senhor é direto e o Senhor realmente é preciso naquilo que o Senhor quer fazer com aquele líder. Afinal de contas, como nós vimos, não adianta purificar aquele templo lá, como nós vimos no capítulo 2. O mais importante agora é purificar cada um de nós. E essa obra transformadora do Senhor, o Senhor vai iniciar com Nicodemos, um mestre, um que ensina das coisas do alto, mas que o Senhor vai demonstrar que ele ainda está no caminho que precisa ser transformado. Então, nós podemos passar para o versículo 4, que diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí nós vemos realmente que Nicodemos, como não foi alcançado em seu objetivo, né? Ele agora não compreende aquilo que o Senhor fala, e nós vamos ver uma sequência de diálogo em que o Senhor fala as coisas e Nicodemos não consegue compreender. E aí o interessante é que realmente como essa resposta que o Senhor dá a Nicodemos, ele não consegue compreender, o Senhor quer realmente colocar o conceito de que é preciso haver uma transformação e que não adianta mudança nenhuma. Não adianta Nicodemos, um mestre, alguém realmente que, na visão humana, pode ser alguém já considerado pronto para a obra que o Senhor quer fazer, ele escuta do próprio Senhor que nada daquilo é válido, nada daquilo é ainda o caminho que o Senhor quer. Então, vejam, a questão da incompreensão de Nicodemos diante do Senhor, é a questão de que nós achamos que nosso padrão já é o padrão aceitável pelo Senhor. Não precisa mais haver nada, nós já estamos prontos. E aí agora, a questão do que ele ouve, isso causa realmente um impacto muito grande, porque ele pergunta, e aí ele lança realmente um ar de descrença, de desdém com aquilo que o Senhor falou com relação a nascer de novo, né? Essa incompreensão dele é porque é um confronto com tudo aquilo que ele até então tem. E a necessidade dele ver pela própria boca do Senhor que nada daquilo é aquilo que o Senhor quer fazer em termos de obra transformadora. E aqui, irmãos, nós podemos comparar muito essa realidade de Nicodemos, essa incompreensão dele diante da mensagem que o Senhor quer propor. Podemos comparar com o que aconteceu com Paulo, porque aqui é uma comparação muito pertinente. Nós temos aqui um fariseu, um mestre, um entendido, um doutor, um que ensina, e podemos comparar com algo que aconteceu com uma pessoa muito semelhante a ele, que foi Paulo. E aí nós vamos ver reações diferentes, né? A reação que Nicodemos tem e vamos ver a reação que Paulo teve. Nós podemos ir para Filipenses capítulo 3. Então, Filipenses capítulo 3, os versículos de 4 a 11. Só encontrar aqui. Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 11, que diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. E aí nós podemos relatar aquela questão de Nicodemos, bem que ele pode confiar na sua carne, né? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, contra a lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Então, irmãos, vejam reações totalmente diferentes a uma situação praticamente a mesma. Dois mestres, dois líderes religiosos são confrontados pelo Senhor e vejam a reação. Um confia-se em si mesmo, na sua carne, na sua posição. Outro considera tudo como refúgio e decide realmente se abrir e confessar que é preciso uma transformação feita pelo Senhor. Então, isso tem que nos tocar. A questão da reação de pessoas que quase que o mesmo nível, mas corações totalmente distintos. E é isso que o Senhor busca em cada um de nós. E aí nós podemos agora avançar e ler os versículos de 5 a 8. Diz assim: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, irmãos, esses versículos de 5 a 8, o Senhor, de uma forma, ele está forçando Nicodemos a analisar, já que ele é mestre da lei, a tudo aquilo que ele tem de bagagem com relação ao Antigo Testamento. Sobretudo, esses versículos traz o que se encontra lá em Ezequiel, capítulo 36, de 25 a 27. Então, vamos lá. Em Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, Ezequiel 36, dos versículos 25 a 27, que diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Então, de alguma forma, o Senhor estava suscitando ali que Nicodemos voltasse àquilo que ele tem como o seu aprendizado diante da lei, que ele abrisse os horizontes e visse que o que o Senhor estava tratando ali, aquilo já havia sido falado. O Senhor não trazia novidade nenhuma, e era necessário que Nicodemos aqui se abrisse, porque vemos o Nicodemos que está, infelizmente, obcecado, obliterado, confuso, fechado por causa de muitas crenças religiosas, por causa de muita coisa que se colocou além da palavra e que, infelizmente, foi tirado realmente ele da abertura daquilo que a própria palavra o conduzia. Então, o Senhor quer, dessa forma, no que está nesses versículos, tentar reavivar. Mas, infelizmente, esse Nicodemos, ele está realmente entorpecido pelaquilo que a religião trouxe. E aí nós vamos ver nos versículos, voltando lá para João, vou só voltar aqui, João capítulo 3, os versículos 9 e 10, que diz assim: Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. E o Senhor diz: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Então nós vemos o Senhor tentando, né, tirar esse efeito entorpecente da religião, tentando abrir Nicodemos para ele enxergar o que já se encontrava no Antigo Testamento. Mas vejam o poder que a religião faz conosco.
quanto da religião acaba por obscurecer a própria palavra de Deus. E, irmãos, isso não é nada diferente dos dias de hoje. Quantos e quantos de nós, né, entorpecidos pela religião, entorpecidos por práticas que não estão ali na palavra, quanto isso tem, infelizmente, ofuscado, obscurecido a própria palavra de Deus. Quantos conceitos errados que têm sobrevindo da religião. Nós podemos até citar alguns, há irmãos que se reúnem e que eles creem que somente eles são a igreja. Eles dizem que as religiões, as denominações não são do Senhor. Então veja a que ponto todo esse entorpecimento que a religião pode trazer, e nenhum de nós está livre dessa situação que Nicodemos se encontra. Por isso que essa palavra, ela não é apenas para essa época de Nicodemos, ela é viva e eficaz até para os nossos dias. Nós precisamos ir diante do Senhor e pedir que o Senhor nos livre, o Senhor realmente nos faça ver, através dos olhos espirituais, o que nós ainda temos dentro de nós, esse entorpecimento que a religião ainda pode ter feito com nós, ou ainda continua fazendo com nós, e que anula, que acaba por realmente nos fechar diante de toda a luz que a palavra de Deus quer nos trazer. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre disso. Então, continuando, irmãos, voltando lá ao Evangelho de João, então, o Senhor começa esse diálogo, né, no versículo 10. Tu és o mestre de Israel, não compreende essas coisas. E antes de falar nisso, eu só queria destacar, na questão do versículo 5, que o Senhor disse assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E há uma discussão muito grande nessa questão de nascer da água e do Espírito, que muitos têm uma visão que esse nascer da água significa, né, aquele batismo das águas. Mas o que mais nos faz ver nessa questão de nascer da água é o efeito transformador em nossas vidas, o efeito de que nós possamos nos arrepender diante da luz da palavra do Evangelho. E nós vemos um exemplo muito claro disso aqui. A água não é simplesmente um ritual, né, de nós irmos às águas e ali com aquela água, apenas naquele ritual, sermos transformados. Isso é algo que precisa realmente ser algo interior. E nós temos um exemplo muito clássico disso, desse nascer da água, que é o que opera isso. É um dos exemplos, está lá em Atos, naquela questão de Pedro, Atos capítulo 2, daquele discurso de Pedro, que está assim, que se encontra em Atos capítulo 2, o versículo 37, que diz assim: ouvindo eles essas coisas, né, que Pedro vai levantar e vai dizer tudo o que aconteceu, né, com relação ao Senhor, e aqueles que ouvem, e aí o relato do 37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Essa é a água que precisa realmente acontecer em nós. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa água, né, e nascer da água e do Espírito, significa realmente essa compulsão, né, essa questão nossa de realmente nós sermos compungidos, sermos constrangidos, sermos realmente levados a um arrependimento, que é isso que iniciou tanto na pregação de João Batista, quando ele iniciou sua pregação, foi arrepender-vos, e também o Senhor, quando iniciou seu ministério, arrepender-vos. Então, isso é o verdadeiro nascimento da água, né? Essa questão nossa de nos humilhar, de compreendermos que, por mais modificados ou por mais padrão que sejamos diante do Senhor, nós ainda precisamos de uma transformação. E só o Senhor pode fazer tal transformação. E vemos também essa questão da, 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 do não entendimento de Nicodemos diante desse discurso do Senhor, tem muito a ver o que se encontra lá em 1 Coríntios 2,14. Aí nós podemos abrir
em 1 Coríntios 2,14, né, essa questão de Nicodemos não compreender esse diálogo, isso se encontra aqui em 1 Coríntios, só abrir aqui, 1 Coríntios 2,14, que lá diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Daí essa necessidade, né? O Senhor ainda trabalha, tenta trazer Nicodemos à luz daquilo que ele tinha de domínio acerca do Antigo Testamento, mas não há a questão ainda de uma transformação. Nós vamos ver depois Nicodemos, quando vê o Senhor sendo levantado naquela cruz, né? Ele realmente há algo transformador dele. A gente vê ele ali já iniciando um caminho de transformação, mas veja, aqui não é ainda o momento, né? E nós não podemos dizer que Nicodemos era um homem realmente de raciocínio lento, que ele não entendeu aquilo que o Senhor falou. Ele entendeu claramente. O problema é que ele não estava ainda adequado o suficiente para que a obra de Deus, a obra transformadora do Senhor, pudesse operar na vida dele, né? E aí a comparação dele com Paulo. E aí, voltando, irmãos, lá em João 3, então o Senhor vai, nos versículos 11, dizer: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Então o Senhor está querendo aqui dizer, porque se nós e todas as coisas desta vida são concernentes a Deus, né? Mas o Senhor, ele trouxe esse princípio, trazendo realmente a necessidade de nascer de novo. E aí Nicodemos não compreende. O Senhor vai falar da questão do Espírito, que é aquele realmente como o vento, né, que nós não sabemos de onde vem nem procede, mas damos testemunho de que ele existe. E isso tudo para mostrar realmente que se Nicodemos não consegue compreender através dessas coisas terrenas, né, aquilo que se quer espiritualmente, como o Senhor vai falar de coisas muito maiores, de coisas espirituais? Então é necessário realmente que essa obra transformadora, de nós podemos realmente nos arrependermos e deixar que o Senhor nos faça ter tal compreensão. Se nós não permitirmos isso, o Senhor não pode fazer tal mudança. E nós queremos comprovar isso com o que se encontra lá em Provérbios, capítulo 23, o versículo 26, que diz assim, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, se não realmente nós não tivermos um coração compungido e contrito, se nós não tivermos um coração adequado, se nós realmente não chegarmos àquilo que Paulo chegou, de verificar que tudo que ele tinha, ele considerou como refúgio, e a necessidade de ganhar Cristo era aquilo que poderia colocar realmente o seu coração adequado para que o Senhor pudesse operar a transformação. Esse é o princípio que o Senhor quer de cada um de nós. E enquanto nós não alcançamos isso, nós, infelizmente, ficamos como Nicodemos, sem entender nada, sem compreender, crendo apenas em sinais, mas não tendo em nós ainda uma disposição interior de que a obra do Senhor possa operar eficazmente em nós. Então, irmãos, o que o versículo 12, o Senhor fala, né, das coisas terrenas, o Senhor está querendo realmente falar dos primeiros passos que é preciso haver. Sem nós colocarmos o nosso coração diante de Deus, sem nós nos arrependermos, sem nós nos dispormos realmente para a sua obra transformadora, como nós podemos alcançar coisas de tão grande espiritualidade? Então é necessário que haja esse primeiro passo. E Nicodemos aqui está sendo realmente compungido pelo Senhor a que permita que tal coisa aconteça. E nós vamos ver que mais à frente, sim, essas coisas eficazmente vão dar início a ele, a que ele possa enxergar isso e possa se adequar à transformação que o Senhor quer trazer. Mas não ainda nesse momento. Nós podemos trazer também o episódio que está em Hebreus capítulo 1, os versículos 1 e 2, que dizem muito respeito a isso.
É a necessidade de escutar aquilo que o próprio Filho de Deus está falando. E ali diz em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, olha, vejam a necessidade, né, de que Nicodemos possa primeiro verificar que ali não se trata apenas de um mestre, de alguém com sabedoria, de alguém que se faz aqueles sinais é porque Deus está com ele, mas ali está diante dele o próprio Filho de Deus, aquele que agora fala diretamente conosco. E o que o Senhor mais quer é que nossos corações se predisponham àquilo que ele tem falado. E que o Senhor nos abra entendimento para isso, para que a palavra que vem da boca do Senhor possa hoje realmente surtir efeito em nós, surtir um efeito de que nós possamos nos arrepender e possamos realmente ter discernimento que é necessário que o Senhor nos purifique, mas não por uma obra modificadora vinda de nós mesmos, mas pelo próprio Senhor, que quer dentro de nós, através do seu doce e santo Espírito, nos transformar. E é isso que vai alcançar para que aquele templo que se encontra lá no capítulo 2 de João esteja realmente purificado. De nada adianta tudo aquilo que o Senhor fez ali, expulsando os cambistas, expulsando todo aquele comércio. Não adianta nada daquilo que for feito, se nós realmente não purificarmos esse templo vivo do Espírito Santo que habita em nós. E que nós somos concitados a isso, meus irmãos. Então, prosseguindo, vamos voltar lá em João, o capítulo 3, e já estamos encerrando aqui. João capítulo 3, o Senhor vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, versículo 13, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Versículo 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, irmãos, o Senhor está mostrando aquilo que nós lemos lá em Hebreus, né? O Senhor falava pelos profetas, agora fala pelo Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele não subiu ao céu, ele desceu do céu. E agora é ele que fala. E é ele realmente ao qual nós devemos ouvir. Então, o Senhor está realmente ainda suscitando em Nicodemos que ele possa ter discernimento dessas coisas que o Senhor está falando. A necessidade de uma transformação, a necessidade que ele veja não o Senhor apenas como um homem que realmente faz sinais porque Deus está com ele, mas ali está diante dele o próprio Filho de Deus, o Messias, o prometido. E aí o Senhor traz mais algo que está no versículo 14, né? Aquele acontecimento que houve em Moisés, quando foi levantada aquela serpente, né? E aí nós podemos voltar lá, aquele episódio se encontra em Números, capítulo 21. Então, Números, capítulo 21, os versículos de 4 a 9, que diz assim: então partiram para o Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que fizemos subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, isso aqui é uma sombra do que o Senhor agora, né, vai fazer por cada um de nós. O Senhor vai ser levantado naquela cruz e todos aqueles que olharem para ele realmente vão ser limpos, vão ser curados,
de todas as sequelas, de tudo aquilo que, infelizmente, desde Gênesis, desde a obediência, nos fez realmente afastados de Deus. E agora está diante de Nicodemos, aquele que verdadeiramente seria o que nos livraria de toda essa condição. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor realmente, com isso, o Senhor mostra quem Ele é, a que propósito Ele veio, o que Ele quer fazer conosco, e que o Senhor conta com cada um de nós, que a gente possa assim enxergar e que possamos ser realmente aqueles que, olhando para Ele, sejamos realmente livres de toda essa condenação, livres de toda essa condição nossa imunda, que como o próprio Davi, no Salmo 51, diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Só esse Senhor que foi levantado naquela cruz pode nos livrar dessa triste condição, viu, nossa, essa triste origem nossa, mas que o Senhor agora está nos levantando, está nos erguendo, está nos colocando de volta ao seio do Pai. Então, irmãos, assim nós fechamos esse capítulo 3 dos versículos 1 a 15, mas o mais importante, dentro do que nós lemos, é realmente que nós possamos, dessa experiência de Nicodemos, termos uma das coisas que nós podemos tirar daqui, é que o Senhor nos livre de toda essa carga de conceitos religiosos que podem, infelizmente, ofuscar ou obliterar, ou realmente desvanecer, ou escurecer tudo aquilo que é fruto da palavra, da sã palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos livre deste mal, e que o Senhor nos conduza, e que nós possamos ver realmente que nós precisamos ver as coisas que não se veem, não aquelas que são concretas, mas as coisas que são do alto. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Amém. 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 Aleluia. Amém.